Imagine entrar num restaurante qualquer, num sábado ensolarado, com sua filha de 5 anos segurando o ursinho de pelúcia, e de repente ouvir dela: "Papai, aquela garçonete parece a mamãe." Agora imagine que a mamãe está morta. E não faz pouco tempo. Isso não é só um arrepio na espinha, é o tipo de momento que separa a realidade do inexplicável. O que você faria se, ao virar o rosto, encontrasse o reflexo de um amor perdido, uma sósia perfeita que parece arrancada diretamente da sua memória mais profunda? Este é o tipo de dilema que derruba qualquer certeza, que mexe com traumas antigos, saudades não resolvidas e verdades ocultas que insistem em vir à tona. O que era para ser um simples almoço vira o ponto de partida de um mistério que atravessa o tempo e os sentimentos. Neste texto, vamos mergulhar nos detalhes dessa história arrebatadora. Um viúvo atormentado pela dúvida, uma garçonete que carrega em si mais perguntas que respostas, e uma filha pequena que talvez veja o que os adultos preferem ignorar. Prepare-se para um reencontro que desafia a lógica, uma investigação onde o DNA pode não ser o bastante e um amor que insiste em reescrever sua história. Quem nunca decidiu sair de casa num sábado qualquer, buscando leveza depois de tempos difíceis? Foi assim com Caio, um viúvo que, tentando retomar a rotina com a filha Sofia, resolveu almoçar fora. O restaurante era simples, com cheirinho de comida caseira e um ambiente acolhedor, daqueles que mais parecem abraço. Tudo caminhava para um dia normal, até Sofia, com olhos de pureza desarmada, soltar uma frase cortante: "Papai, aquela garçonete parece a mamãe." E ali o tempo parou. Imagina o impacto. Caio, ainda processando o luto, vira o rosto esperando um engano infantil, mas se depara com o que só poderia ser descrito como uma sósia perfeita de Mariana, sua esposa falecida. Mesmo corte de cabelo, mesmo sorriso, mesma presença. Aquilo não era apenas uma coincidência, parecia um truque do destino, daqueles que nos fazem questionar se a saudade está pregando peças ou se há algo além da nossa compreensão. E para um coração ferido, tudo isso pesa como chumbo. Esse reencontro inesperado, tão surreal quanto doloroso, arranca Caio do eixo. A tranquilidade do restaurante vira palco de lembranças, fantasmas e sensações que ele julgava enterradas. A garçonete, sorridente e alheia à confusão que provocava, continuava seu trabalho como se nada estivesse acontecendo. Mas dentro de Caio, um universo inteiro começava a se revirar. E Sofia, ainda agarrada ao ursinho Fred, sem saber, tinha acabado de abrir a primeira porta de um mistério maior. A imagem da garçonete não saía da cabeça de Caio. Era como se Mariana estivesse ali de novo, viva, respirando, sorrindo para desconhecidos. O cérebro insistia em encontrar uma explicação lógica, mas o coração, esse traidor de certezas, já estava envolvido. Não se tratava apenas de aparência. Havia nos gestos, na forma de falar, até no jeito de ajeitar a franja, uma assinatura invisível de quem ele amou profundamente. A sósia de Mariana não era uma simples desconhecida. Era uma sombra viva do passado. A mente de Caio mergulhou num redemoinho de perguntas. Seria apenas um caso raro de semelhança física? Um golpe do acaso que o fez reviver um amor perdido? Ou havia algo mais profundo ali, uma verdade escondida sob camadas de coincidência? A dúvida doía mais que a ausência. Ao mesmo tempo, a sensação era quase sobrenatural, como se o universo tivesse lhe dado uma segunda chance, mas sem manual de instruções. Isso, para quem ainda carregava o luto, era um fardo incômodo e instigante. Sofia, com a naturalidade das crianças, parecia não perceber o abismo emocional em que o pai mergulhava. Para ela, aquela garçonete era a mamãe, simples assim. E talvez, num mundo onde os adultos complicam tudo, a verdade infantil fizesse mais sentido. Caio, por outro lado, lutava com sua razão. A memória de Mariana pulsava em cada olhar trocado, cada sorriso sutil daquela mulher.
A semelhança não era só física. Era como se Mariana tivesse voltado, e Caio não sabia se agradecia ou fugia disso. Depois do impacto inicial, Caio sabia que não podia simplesmente ignorar o que havia visto. O rosto de Ana, a garçonete, não saía da cabeça dele, e aquilo estava longe de ser apenas curiosidade. Precisava entender quem ela era, de onde vinha, por que despertava tamanha inquietação. Mas também sabia que não podia agir por impulso. Foi aí que entrou em cena Marcos, seu amigo de confiança e segurança pessoal, alguém com talento nato para investigações silenciosas. Caio compartilhou tudo com Marcos, sem omitir nenhuma sensação. A semelhança com Mariana era tão absurda que até ele, um homem acostumado a lidar com dados e lógica, mal conseguia acreditar. Marcos aceitou a missão com a tranquilidade de quem já tinha visto de tudo, mas sabia que dessa vez o assunto era delicado. Era preciso agir sem alarde, proteger Ana de qualquer constrangimento e, claro, manter Sofia longe de uma confusão emocional que ela não entenderia. As primeiras descobertas deixaram Caio ainda mais intrigado. Ana não tinha registros oficiais antes dos 5 anos. Nada de certidão de nascimento, fotos de infância, histórico médico. Era como se tivesse surgido do nada. Isso por si só já levantava suspeitas. Quem era aquela mulher? O que explicava esse apagão no passado dela? Caio começou a perceber que havia muito mais do que uma coincidência estranha naquela história. Havia um mistério real e possivelmente uma verdade dolorosa prestes a emergir. Quando Marcos retornou com os primeiros resultados da investigação, Caio mal podia acreditar no que ouvia. Ana não só tinha um passado nebuloso, como também parecia estar ligada por fios invisíveis à própria família de Mariana. Um nome surgiu como relâmpago: Alencar. Uma família tradicional, marcada por uma tragédia antiga, o desaparecimento de irmãs gêmeas. Uma foi encontrada morta, a outra nunca mais vista, e agora talvez estivesse ali, servindo mesas num restaurante simples de bairro. A hipótese parecia absurda à primeira vista. Como ninguém teria feito essa conexão antes? Como uma criança desaparecida, de família rica, teria crescido sem deixar rastros num orfanato qualquer, sem identidade, sem documentos? Mas quanto mais Caio pensava, mais tudo se encaixava. A ausência de registros antes dos 5 anos, os traços idênticos, o jeitinho herdado que nem a vida dura conseguiu apagar. Era como montar um quebra-cabeça de olhos vendados. E ainda assim, as peças começavam a se encontrar. A ideia de que Ana poderia ser a irmã gêmea de Mariana balançava tudo dentro de Caio. Era uma descoberta que resgatava memórias, mas também reabria feridas. E mais do que isso, implicava em uma verdade de peso. A vida de Ana tinha sido desviada de um destino completamente diferente. Isso não era só sobre semelhança, era sobre identidade, legado e talvez até justiça. Marcos seguiu cavando mais fundo, enquanto Caio, cada vez mais envolvido, já não sabia onde terminava a investigação e começava o coração. Com cada nova descoberta, o coração de Caio ficava mais apertado. Saber que Ana podia ser irmã gêmea de Mariana transformava tudo. Como contar algo tão grande para alguém que não fazia ideia do próprio passado? E mais, como explicar para Sofia que a moça que parecia a mãe talvez fosse, de fato, parte da família? O viúvo, agora dividido entre a razão e o afeto, se via preso numa teia de emoções. O instinto paterno gritava por proteção, tanto de Ana quanto de Sofia. Caio se pegava observando Ana em silêncio, tentando captar qualquer detalhe que lhe dissesse: "É ela", mas ao mesmo tempo lutava para manter distância emocional. Só que o tempo, esse aliado traiçoeiro, foi aproximando os dois. Conversas casuais, risadas espontâneas, trocas de olhares que diziam mais do que qualquer palavra. O vínculo entre eles começou a nascer antes mesmo que Caio tivesse permissão de se apegar. E quando viu, já estava envolvido, não só pela história, mas pela mulher.
Havia então um novo medo. E se Ana descobrisse tudo e se afastasse? E se ela não quisesse esse passado? Caio percebia que já não se tratava apenas de descobrir a verdade, mas de cuidar dela. Ana se tornara mais que uma sósia, mais que uma pista. Era alguém que ele queria proteger do mundo, inclusive da própria dor. Entre verdades ocultas e sentimentos emergentes, ele andava na corda bamba entre revelar tudo ou manter o mistério guardado só para si. A cada passo dado por Marcos na investigação, as peças se encaixavam com um barulho seco de inevitabilidade. Ana, registrada aos 5 anos, deixada misteriosamente num orfanato sem qualquer documento, sem nome, sem lembranças nítidas. As funcionárias do local, velhas conhecidas da rotina de abandono, diziam que a menina chorava muito e falava pouco. E mesmo assim demonstrava educação, cuidado, como se viesse de um lar estruturado. Isso tudo acendeu ainda mais a dúvida em Caio. Ana não era uma órfã qualquer. A possibilidade de que ela tivesse sido sequestrada ou retirada de sua família verdadeira ganhou força com os relatos de uma funcionária antiga. Segundo ela, na mesma época em que Ana apareceu, havia boatos de uma menina desaparecida de uma família rica, justamente os Alencar. O passado de Ana, antes um apagão misterioso, começava a ser iluminado com lampejos assustadoramente precisos. Era como se um livro esquecido estivesse sendo reaberto, página por página, diante dos olhos de Caio. Mas essas revelações, em vez de alívio, traziam um peso ainda maior. Se Ana era mesmo a irmã de Mariana, por que ninguém a procurou? Quem teria interesse em apagar a identidade de uma criança inocente? E, acima de tudo, como ela reagiria ao descobrir que viveu uma vida construída sobre um silêncio forçado? Para Caio, já não era só questão de curiosidade. Era uma missão pessoal, por justiça, por amor e, de alguma forma, pela memória de Mariana. A verdade precisava ser revelada, mas a que custo? Naquele momento em que Caio vira o rosto após o comentário de Sofia, o mundo pareceu girar em câmera lenta. Ele não esperava, nem por um segundo, que encontraria algo tão visceral. A visão da garçonete foi como levar um soco no peito. As pernas fraquejaram, a boca secou, a respiração travou. O corpo reagiu antes mesmo que a mente pudesse racionalizar. Não era só susto, era como ver um fantasma, como se Mariana tivesse voltado à vida só para confundir seu coração. O impacto físico foi tão intenso quanto o emocional. Caio tentava disfarçar diante de Sofia, mas era impossível ignorar a sensação de que o chão havia sumido. Ele piscava várias vezes, achando que talvez estivesse delirando. E mesmo assim, a mulher continuava ali, real, sorrindo, vivendo sua vida normalmente. Aquela imagem ficou gravada como uma fotografia que não se apaga, um tipo de trauma que não sangra, mas permanece latejando no fundo da alma. Esse tipo de experiência deixa marcas invisíveis. Não importa quanto tempo tenha passado desde a perda de Mariana, o reencontro com uma sósia tão perfeita reabre feridas antigas. Caio carregava a saudade como quem leva uma mala pesada em silêncio. Ver Ana, do nada, foi como tropeçar nessa bagagem emocional, só que em público, diante da filha. E o pior, sem nenhuma preparação para lidar com o que viria a seguir. Foi ali que o instinto de proteção, dúvida e necessidade de resposta despertou com força total. Sofia, com seus 5 anos e um olhar que ainda não conhece malícia, foi quem iniciou toda essa reviravolta. Aquela garçonete parece a mamãe, ela disse com a inocência de quem vê o mundo como ele é, sem filtros, sem receios. E essa frase, que poderia ter passado despercebida, carregava um peso brutal. Às vezes, as crianças enxergam o que os adultos estão treinados a ignorar. A mente infantil, ainda livre dos vícios da lógica, toca verdades que escapam aos olhos cansados. Caio percebeu naquele instante que Sofia talvez tivesse enxergado algo que ele mesmo tentava evitar. Crianças não mentem sobre esse tipo de coisa, não com tamanha segurança, não com aquele olhar sério.
E se era difícil para ele processar, imagine para uma menina que só via a mãe em fotos, em memórias contadas na hora de dormir. O olhar de Sofia não era só observação, era um chamado. Algo ali mexia com ela também, e isso acendeu o alerta emocional do pai. A partir daquele momento tudo mudou. O comentário de Sofia se transformou em bússola, em ponto de partida, em sinal de que aquela história não podia ser ignorada. Caio entendeu que não estava lidando apenas com o passado, mas com o presente de sua filha. E é aí que a sensibilidade infantil, tantas vezes subestimada, se torna protagonista. Sofia enxergou Mariana onde ninguém mais olharia, e isso colocou em movimento uma história de reencontro, descoberta e talvez reparação. A mente humana adora pregar peças, principalmente quando está frágil, carregada de saudade e dor não resolvida. Caio se viu nesse labirinto mental, logo após o encontro com Ana. Será que estava vendo o que queria ver? Seria aquela semelhança só um eco da saudade, um delírio emocional que o corpo criou para acalmar o luto? Essas perguntas não saíam da cabeça dele, que se agarrava à lógica como quem segura um galho num rio revolto. Mas havia algo ali que não deixava a dúvida se desfazer. Cada gesto de Ana alimentava a confusão. Não era só o rosto, era o jeito de andar, a forma de sorrir, a gentileza com os clientes. Tudo lembrava Mariana. A memória de Caio, antes dolorosa mas controlada, agora se confundia com o presente. Ele se pegava esperando que Ana dissesse algo que só Mariana diria, como se uma parte do cérebro acreditasse sinceramente que a esposa tivesse voltado. Era perturbador e reconfortante ao mesmo tempo. Um dilema emocional que desafiava qualquer lógica. E o que mais doía era que, mesmo tentando racionalizar tudo, ele não conseguia se desligar daquela sensação. A saudade, silenciosa até então, gritava em cada detalhe. Ana se tornava uma presença constante não só na vida dele, mas na memória que ele tentava preservar. E isso bagunçava tudo. Onde terminava o passado e começava o presente? Como distinguir realidade de memória quando o coração se recusa a aceitar que tudo aquilo é apenas coincidência? Com o passar dos dias, Caio percebeu que havia algo mais ali, algo que não dava para explicar com palavras simples. A semelhança com Mariana já era suficiente para deixá-lo em parafuso, mas o que realmente o tocava era o jeito de Ana. Aquele olhar acolhedor, o cuidado com as pessoas, a forma natural como ela se conectava com Sofia. Era como se ela falasse a mesma língua emocional de Mariana. Não era só aparência, era alma. E isso não se copia. A cada conversa, Caio sentia que a presença de Ana não apenas o reconectava com o passado, mas abria uma janela para um novo futuro. Aquela leveza que ela trazia no olhar não combinava com a vida difícil que teve. Era quase como se alguém tivesse preservado dentro dela a mesma essência que Mariana possuía. Não dava para chamar aquilo de coincidência. Era um elo invisível, que puxava os dois como ímãs em polos opostos de uma história que talvez estivesse apenas começando. E essa conexão inexplicável só aumentava o dilema de Caio. Como se aproximar sem assustá-la? Como preservar o que estavam construindo, sabendo que poderia ruir se uma verdade muito pesada viesse à tona? Ana era diferente de tudo que ele conhecia. Mesmo sem saber, ela carregava respostas para perguntas que Caio nem tinha coragem de fazer. E talvez o destino, esse roteirista invisível, tivesse juntado os dois não só para curar um luto, mas para revelar uma verdade muito maior. E se, no meio da rotina mais comum, você se deparasse com alguém que parece carregar em si todas as respostas que você nunca teve coragem de perguntar? A história de Caio, Ana e Sofia nos leva a refletir sobre os caminhos tortuosos do destino, onde memórias, saudades e identidades se cruzam de forma inesperada. Mas, e você,
Quantas verdades estão escondidas nas coincidências que você já viveu? Talvez esteja na hora de revisitar certos silêncios, ouvir mais atentamente as crianças à sua volta ou até abrir espaço para reencontros, mesmo que sejam com pedaços de si mesmo. E se a chave para sua próxima grande descoberta estiver naquele detalhe que você quase ignorou? Se essa história mexeu com você, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem muito mais por vir, e cada vídeo pode ser o ponto de partida de algo surpreendente.